Hoje vamos falar sobre um tema muito, talvez, polêmico, mas que extremamente necessário e que tem cada vez mais tomado conta da mídia, que tem tentado influenciar a opinião pública quanto a o que é transgênero, o que é transfobia, o que é cisgênero, ou seja, uma série de termos que para alguns pode ser até um pouco complicado entender, ou até mesmo um dos termos que são empregados para a comunidade, que é LGBTQIAPN+. Ou seja, é uma salada de letras e cada vez mais tem sido até mesmo problemático as pessoas discutirem sobre esse tema. Então, pertinente hoje a gente falar sobre isso na lição 8 das lições bíblicas adulto da CPAD. E convido você para participar nessa discussão comigo. Bem, o título da lição, transgênero, que transrealidade é essa? O texto áudio se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim: Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. A verdade prática diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, existe uma relação que o gênero da pessoa ou a identificação que a pessoa entende mentalmente é a mesma que está em seu órgão genital, tá certo? Ou seja, um alinhamento biológico e mental. É isso o padrão bíblico. A leitura diária é uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que você os considere. Bem, a leitura oficial se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e logo depois, no mesmo capítulo, do versículo 18 ao 25. Um relato sobre a criação do homem, de Adão e de Eva, né? O varão e a varoa. Bem, a introdução da nossa lição bíblica, baseada exatamente em Gênesis capítulo 2, versículo 24, apresenta a criação divina que foi plenamente clara e assim claríssima quanto ao sexo biológico, ou seja, o homem e a mulher, o macho e o fêmea. Isso se aplicando para os animais que foram criados anteriormente e também à própria mulher que também foi criada da costela de Adão. Ou seja, uma ligação muito profunda de complementariedade do papel do homem e do papel da mulher, biologicamente, também efetivamente, afetivamente também, não deixa de ser efetivo, mas afetivamente, e isso tem sido um ponto que não é de agora esse problema ou essa discussão, já vem de antes. Na verdade, desde quando o mundo é mundo, como alguns falam, isso tem sido um problema, inclusive com vários relatos na própria Bíblia. Mas a gente não pode se furtar de fazer o debate só porque algo está extremamente enraizado ou, de certa forma, até para alguns, normalizado na sociedade. O papel da igreja é apresentar o que a Bíblia diz e aí as pessoas tomarem suas decisões com base nisso. Lembrando que a ênfase da lição, além de indicar e mostrar o pecado, que é a pessoa seguir a desobediência ao seu ser biológico, é que na verdade também existe um outro problema além desse, inclusive para alguns até mais grave, que é o movimento, o ativismo, que tenta influenciar a sociedade e normalizar isso, o que não é normal dentro do padrão bíblico. É importantíssimo deixar isso claro, porque o pessoal confunde e vai depois dizer que é transfobia, que é discriminação. Não. Até porque para falar sobre discriminação, o que é discriminação? Em que nível é discriminação? Aí tem gente que discrimina até time de futebol. Se o cara é flamenguista e o outro é vascaíno, o pessoal discrimina o outro porque o outro é vascaíno, só para dar um parâmetro. Isso aí não deixa de ser uma discriminação? Não, continua sendo discriminação. Então, a ideia de discriminar é inerente ao ser humano. Ele vai criar níveis, castas na sua mente e inclusive alguns com um fundamento, né? Então, é só o pessoal discrimina o pessoal que é trambiqueiro, o pessoal que dá golpe. Existe uma discriminação contra eles. E aí, o que é isso? E não é para discriminar ou não ter um certo cuidado quanto ao tratamento com essas pessoas? Lógico que é para ter. Então, não deixa de ser uma discriminação. Então, perceba que a ideia de discriminar é inerente ao ser humano. Em vários ambientes sociais isso acontece. Então, dizer, isso é discriminação. Poxa, vamos discutir melhor o que é discriminação, então, né? Bem, no tópico 1 da lição bíblica, diz, compreendendo o pensamento da transgeneridade. O tópico 1 fala a identidade do gênero.
E a ideia que a Bíblia apresenta é que não existe um descolamento do que é o que você pensa como ser e do que você é. Não deveria existir isso. Mas, nos últimos anos, principalmente, houve um movimento, até do ponto de vista intelectual, de indicar que a pessoa pode ter um sexo biológico, um ser biológico, distinto do que está em sua cabeça. Ou seja, ele tem um corpo de homem e pensa e age como uma mulher. Ou é uma mulher e pensa e age como um homem. Então, esse é um problema que nós temos enfrentado como sociedade, tá certo? É bem verdade que, do ponto de vista de impactar a vida de outras pessoas, existem pecados ou questões muito mais problemáticas. Isso é uma verdade absoluta, na minha opinião, certo? Mas passa a ser um problema cada vez maior para os outros quando há um tipo de exposição desse tipo de raciocínio, de tipo de possibilidade em ambientes que tem crianças envolvidas, escolas. Aí começa a virar um sério problema. Porque enquanto vira um debate entre adultos minimamente instruídos, não, ou que já têm uma formação, é um debate, é uma conversa. A pessoa apresenta uma ideia, outra pessoa apresenta outra. Em alguns momentos existe uma posição e uma verdade objetiva. Aí tem que descobrir qual lado que está certo, essa é outra questão. Mas quando envolve crianças, aí a coisa é muito mais complicada, tá certo? E isso tem ocorrido em alguns lugares, infelizmente. Bem, e aí uma outra questão também que o pessoal confunde, né, ou tem uma discussão sobre os termos, que é cisgênero e transgênero. Cisgênero é basicamente a pessoa que tem um alinhamento de pensar, né, ou agir, ou se reconhece de acordo com o seu sexo biológico. Então, a pessoa que tem o sexo masculino, ou seja, genética, é um homem, nasceu menino, e ele pensa e age como um menino, um homem. Então ele entende-se que é um homem. E a mesma coisa a mulher. Então isso é o cisgênero. O transgênero é quando há essa discordância, essa discrepância. Isso aí é o tal do transgênero. Então a transgeneridade é isso que tem sido a questão de pauta na lição bíblica de hoje e que vamos ainda tratar um pouco mais sobre isso. Então, o que leva em conta essa questão da transgeneridade? Ela abriu aí, digamos, um leque de inúmeras possibilidades. Porque a criação divina, a criação bíblica é heterossexual, um homem e uma mulher que se complementam. E aí vai ter, dentro desse ambiente transgênero, abre-se um leque de tudo é possível sexualmente. Então vai ter lá o bissexual, o pansexual. Então isso começa a virar aí, digamos assim, uma certa bagunça sexualmente falando. Então o padrão bíblico ele é restritivo e a transgeneridade ela abre as portas para esse algo irrestrito quanto às condutas sexuais e escolhas de cada um, tá certo? Então, isso tem sido um problema, essa desconexão. No tópico 2, falamos sobre reafirmando a visão bíblica de gênero. Então, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo, diz a lição bíblica, e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais X e Y determinam o sexo masculino, né, o macho, e os XX determinam o sexo feminino, a fêmea. Basicamente é isso. A constituição moral, lógico, temos o parâmetro bíblico do que é a conduta do homem e da mulher. Que não existe essa margem para pessoas do mesmo sexo se relacionarem, por exemplo. E que, inclusive, é condenado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Em Romanos, capítulo 1, temos referência quanto a isso. Também temos referências no próprio Antigo Testamento. Então, a conduta que não é seguindo esse parâmetro é um pecado. E aqui eu quero também deixar mais uma vez claro que isso se aplica a qualquer conduta sexual que seja fora do matrimônio. Isso é pecado. Ou seja, sexo antes do casamento, sexo de uma pessoa que te casada com uma pessoa fora do casamento, ou seja, qualquer outro cenário que não seja esse, isso é considerado um pecado, é um erro, tá certo? Então, para deixar isso bem claro, não existe essa questão de, isso aqui é tão grave e isso aqui não é tão grave, não. Ambos são igualmente graves, tá certo? Ambos igualmente são possíveis de serem alcançados pelo perdão de Deus e que podem ter uma conduta modificada, até porque nós cremos que isso não é uma doença, como alguns eventualmente chegaram a apresentar isso como uma possibilidade, mas sim uma escolha. E se a pessoa escolheu, a pessoa pode resolver mudar de ideia, tá certo?
Não entendemos que seja uma questão que a pessoa está condicionada a ser. A pessoa sofre do pecado, como outros pecados quaisquer, e que a pessoa pode ter uma intervenção divina, entender a mensagem, entender o que é o parâmetro correto e resolver mudar de caminho, tá certo? Então, isso é basicamente o raciocínio que nós entendemos e apresentamos, que consta na Bíblia, lógico. E a constituição da sexualidade, ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Então, o sexo também tem a questão do prazer e tem a questão da procriação, de encher a terra. E só para deixar claro, a terra, na verdade, tem muito que ocupar ainda, tá certo? Que alguns estão no caminho dizer que a terra está cheia demais. Não, a terra não está cheia demais. Também não está faltando alimento, tá certo? Está sobrando alimento. A questão é má distribuição dos alimentos. Aí é outra questão, mas gente demais não é verdade, e também alimento faltando também não é também uma verdade, tá certo? Então, existem espaços enormes que poderiam ser ocupados. Inclusive, tem sido um problema em vários países no mundo a questão da natalidade, certo? Ou seja, os países estão deixando de ter um aumento populacional e isso começa a virar um problema social dentro do país, tá certo? Só ver a China que mudou a política de nascimento aí de um filho único e agora liberou irrestritamente, porque perceberam a situação que está caminhando o país, como o Brasil já está tendo algumas cidades já diminuindo a população, né? Várias, na verdade. Então, isso é um ponto muito importante a considerar. Tópico 3, efeitos da ideologia transgênero. O primeiro deles é basicamente a questão de depreciar ou diminuir o valor da heterossexualidade. E que algumas pessoas, quando fazem qualquer tipo de observação, de apresentar que isso é um equívoco, que é um pecado, não é uma agressão a pessoas, não é esse o caminho, é apresentar que isso é um equívoco. As pessoas que fazem isso são acusadas de preconceituosas, de discriminatórias, transfóbicas, ou seja, preconceito. Então, assim, uma série de adjetivos que não são pertinentes. Lógico, existem pessoas que avançam o sinal, que, assim, fazem coisas absurdas. Existe. Isso aí não tem o que discutir. Infelizmente, isso acontece. Existem pessoas que fazem isso, que se dizem pertencentes de igrejas, e isso também acontece. É bem verdade que é minoria. Isso não é ensinado nas escrituras sagradas. É bom deixar isso bem claro. É aquela pessoa que não está observando a própria escritura que nós estamos utilizando como argumento para apresentar que isso é um pecado. A gente não indica que a resolução é a perseguição, ou que a resolução é a agressão, ou qualquer tipo de... Não, não é isso. É a exposição da palavra de Deus e a pessoa reconhecer o status dela e querer mudar. Basicamente é isso. E que não é obrigada a mudar, a pessoa escolhe, é um livre-arbítrio. Isso é muito importante. No subitem 2, construção de narrativas. Militantes trans, que aí é um dos grandes problemas que nós temos, né, alegam que a subjetividade de alguém se tem homem e mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. E aí tem uma linha de pensamento que algumas pessoas estão seguindo, que as crianças, quando estão tendo esse conflito, elas deveriam ter acesso o quanto antes a tratamento hormonal, a tratamento inclusive de mudança de sexo, cirurgia mesmo, já na sua adolescência, só para ter uma noção como são as coisas. Então, isso está chegando nesse nível, e aí começa a ficar muito problemático. Porque uma coisa é um adulto fazer essa escolha, o que também nós consideramos problemático, mas é um adulto. Agora, uma criança que ainda está com a sua formação mental e intelectual ainda em andamento, ter a autonomia, né, de dizer e de querer e sobrepor, ou até mesmo acontece coisas bem absurdas, dos pais quererem, de alguma forma, perceber esses traços, alguns problemas desse tipo de distúrbio ou desse descolamento, e os pais entenderem que é esse o problema que existe, que para resolver seria cirurgia ou algum tratamento, e faz isso com o filho ou com a filha, né? Então, assim, coisas absurdas têm ocorrido. E existe um indicativo de uma associação de pediatras que dizem o seguinte, um documento de 2017, que quando houver conflito entre o corpo e a mente, devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero-mente com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro femininizado, e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E a ideia de pessoas presas no corpo é errado e é uma crença, né?
ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então perceba que existe um grupo de pessoas que são especialistas que percebem que quando houver esse descolamento mental para o corpo, que a gente não está negando que isso acontece, mas que exista um acompanhamento e que ao invés de mexer no corpo, mexa na mente, tá certo? Seria o ideal, a pessoa seguir o seu biotipo, a sua criação, o seu corpo, basicamente é isso, é lidar com ele, tá certo? Então, basicamente é esse o raciocínio. Como conclusão, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída nas Escrituras. Existem apenas duas possibilidades de gênero: a anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho, e o feminino fêmea, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Ele não errou ao criar sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se com transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável, conforme Mateus capítulo 24, versículo 35. Bem, imagino que essa aula tenha sido importante para você, tenha contribuído. Perceba que o que foi apresentado aqui não foi nada de tão sofisticado, é apenas reforçar aquilo que já está estabelecido desde a criação da humanidade. Mas se você quiser ter mais acessos a conteúdos, inclusive esses próprios slides, o link consta na descrição para você ter acesso a esse conteúdo, e convido você a se inscrever no canal e também dar um like e compartilhar esse vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau, tchau e até mais.